Neste exercício temos uma função f. A função f é dada por esta expressão. Temos aqui f de x 1 menos 3 seno de x sobre 5. O domínio é R. Temos várias alíneas. A primeira alínea pede-nos o período positivo mínimo. E, para tal, nós vamos também usar aqui esta representação que eu coloquei aqui ao lado. Temos várias funções, já lá vamos. E vamos tentar relacionar a função seno com a função que nós temos e ver o que é que ocorre em termos de período e depois também em termos de contradomínio. Então vamos ao período primeiro. Para isso precisamos da definição de função periódica e, de acordo com a definição, ela diz-nos que o f de x mais p vai ser igual ao f de x, isto sempre para todo o x e x mais p pertencentes ao domínio. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma função periódica, eu fixo um valor de x qualquer, por exemplo, aqui na figura posso fixar aqui um x, e existe um certo valor, e vamos olhar agora se calhar para a função verde, que é mais fácil. Por exemplo, fixo aqui um x, e ao fim de um certo valor, eu vou ter novamente o mesmo valor da função. Portanto, neste caso, para x mais p, a função vai-me dar exatamente o mesmo valor. O f de x, se eu visse aqui, no y, vai ser igual ao f de x mais p. É isso que nos diz esta definição. Então, com isso, vamos à procura do p, que é o menor positivo que verifica esta condição. Então, vamos fazê-lo como? O ponto de partida é sempre f de x mais p. Neste caso, vamos substituir já. Vamos já aqui ao x colocar x mais p. Portanto, vamos colocar aqui 1 menos 3 seno de... e no x, x mais p. Tudo sobre 5. Vamos manter a igualdade. Do outro lado teremos 1 menos 3 seno de x sobre 5. Ok? Agora vamos desenvolver por equivalência. O que é que se pode fazer mais? Aqui dentro do seno do lado esquerdo temos uma fração que se pode partir ao meio. Portanto, vamos escrevê-la como x sobre 5 mais p sobre 5. Pronto, isto tem um objetivo. O que nós vamos tentar fazer é fazer aparecer aqui, do lado esquerdo, a expressão, ou perceber onde é que está aquela expressão f de x. E nós aqui vemos que temos tudo o que é preciso para essa expressão. Está aqui, e temos aqui algo a mais. Temos este p sobre 5. Bom, então para estas duas expressões serem iguais, o que é que tem de acontecer? Ou isto era 0, não é? Ou que não pode ser. Porquê? Porque nós vamos à procura de um período positivo mínimo, ele não pode ser 0. Ou então é um certo valor que não altera o valor deste seno. Faz com que estes senos fiquem iguais. E se nós nos recordarmos da função seno, nós sabemos que a função seno tem período 2π, não é? Então vamos usar essa ideia para simplificar algo que corresponde a fazer, por exemplo, seno de alfa mais 2π. Nós sabemos que, tendo em conta que tem período 2π, vai ser igual a seno de alfa. Então, usando isso, nós sabemos que este p sobre 5 vai ter de ser igual a 2π, para que a expressão do lado esquerdo e a expressão do lado direito sejam iguais. É o menor valor positivo mínimo que nós estamos à procura. Então, vamos fazer isso. P sobre 5 terá de ser igual a 2π. E agora isolamos o P. Portanto, vai nos dar P. Passamos o 5 a multiplicar. Ficamos com 10π. Okay? Este é então o período positivo mínimo. Ou também chamado de período fundamental. Okay. Esta é a forma de determinar este período positivo mínimo. Mas vamos também olhar ali para os gráficos das funções e perceber que isto realmente faz sentido. Então nós temos uma função que é um bocadinho mais complicada, mas que se relaciona com a função seno. E nós podemos pensar aqui, olhando para o gráfico, vemos a função seno, que está aqui, a verde, que tem um certo período, como vimos que era de 2π. Por exemplo, daqui de 0 a 2π, nós vemos um certo comportamento da função e depois volta a repetir, a fazer a mesma coisa. Agora, quando nós passamos a seno de x sobre 5, vamos fazer algo àquele gráfico. Vai haver aqui uma transformação desse gráfico. Neste caso, a transformação vai ser o quê? Vai ser uma
expansão ou dilatação horizontal. É como se fôssemos puxar aquele gráfico verde pelas duas pontas, do lado esquerdo e do lado direito, imaginando que era possível, e vamos fazer uma dilatação de 5 vezes aquilo que nós tínhamos. E porquê 5 vezes? Porque aquele x sobre 5 corresponde a fazer 1/5 vezes x, e como estamos a trabalhar dentro da função, aqui, esta transformação vai ter um efeito na direção horizontal. Okay? Isto é um bocadinho mais demorado de explicar, tem a ver com as transformações dos gráficos das funções, e há várias. Esta provocava uma dilatação horizontal de fator 5 vezes. Então vamos só ver aquilo que nos interessa, que é o que é que acontece ao período. Ao fazer isto, nós tínhamos um período de 2π, daqui até aqui seria 2π, e ao esticar, ao dilatar segundo a direção horizontal, o que é que aconteceu? Vamos passar à função que está a vermelho, que vai daqui até aqui. Portanto, aumentou, neste caso, 5 vezes. E, portanto, se é 5 vezes, nós obtemos o tal período de 10π. Ok? Pronto, eu estou a dizer em relação a esta expressão, ainda não é a expressão completa da função f, mas todas as outras transformações que são feitas a seguir, depois de termos o seno de x sobre 5, vamos ter ainda aqui mais algumas transformações que são feitas, mas elas já não vão alterar o período. Vão provocar só, por exemplo, expansões ou dilatações verticais, reflexões e translações. Não vamos analisar agora aqui isso, mas para o período é esta primeira transformação que conta e, como se vê no gráfico, faz sentido. Okay? Bom, vamos à próxima pergunta. Pedem-nos agora o contradomínio. Portanto, mais uma vez, também poderíamos pensar em quais as transformações que nos fazem partir de seno de x e chegar à expressão da função f. Há aqui várias, mas o processo é mais ou menos fácil de perceber. Vamos só criar aqui mais espaço e vamos aplicá-lo agora. E qual é esse processo? Nós vamos partir do conhecimento que temos da função mais simples, que é a função seno de x, e, tal como podemos ver aqui no gráfico, a função seno de x, que está a verde, vai variar entre dois valores fixos, que é entre 1, o valor máximo possível, e menos 1. Okay? Então, este é vamos chamar um enquadramento, que vai ser o nosso ponto de partida, entre menos 1 e 1, isto para todo o x pertencente a R. Depois o que é que fazemos? Vamos construir aquela expressão, que está aqui, até termos a função f toda. Okay? Portanto, o ponto de partida é seno de x, mas aqui nós temos seno de x sobre 5. Portanto, temos de escrever agora este seno de x sobre 5 e perceber que esta primeira transformação, como vimos há pouco, que provoca uma dilatação horizontal de coeficiente ou de fator 5, se pensarmos em termos de contradomínio, será que altera alguma coisa? É como se esticássemos a função, passámos a ter esta que está a vermelho aqui no gráfico e, portanto, continua esta vermelha a variar entre menos 1 e 1, exatamente como aquela que está a verde. Está bem? Se o desenho estivesse aqui bem feito. Portanto, esta transformação não muda nada, vamos continuar entre menos 1 e 1. Agora vamos multiplicar por menos 3. Okay? Graficamente isto corresponde a transformações do gráfico, mas na prática aqui basta aplicar este processo. Menos 3, vamos multiplicá-lo aqui no centro. E agora atenção, portanto, assim que multiplicamos por um número negativo, cuidado. Isto porquê? Porque isto vai provocar uma alteração no sentido destas desigualdades. Portanto, vamos passar a ter maior ou igual. Multiplicamos também por menos 3 nas pontas, no menos 1 e no 1. Ou seja, aquilo que vamos fazendo aqui no centro, vamos também fazendo nas pontas. Então, menos 3 vezes menos 1 irá dar 3, e do lado direito 1 vezes menos 3, que dá menos 3. Okay? Agora, está quase, falta só juntar este 1. Vamos somar 1. Somamos 1 cá dentro, e já temos a expressão toda. Isto não vai alterar o sentido das desigualdades, e vamos somar 1 nas pontas, portanto, mais 1 aqui fica 4, e mais 1 aqui
e ficamos com menos 2. Normalmente escrevemos isto por ordem crescente, portanto é como se virássemos agora isto. O valor mínimo é menos 2, vamos pô-lo do lado esquerdo. O valor máximo será o 4, vamos pô-lo do lado direito. E aqui no centro temos a função toda, vamos já escrever f de x. Ora, como isto acontece sempre para todo o x pertencente ao domínio, que é R, o que nós temos aqui é o contradomínio. Portanto, o contradomínio de f será o intervalo de menos 2 até 4, o que corresponde à opção A. Ok? Então, este está feito. Vamos agora à linha C desta pergunta, que nos apresenta aqui uma nova função, a função g de x, para juntar àquela que nós já tínhamos, que era f de x. As duas têm domínio R e conseguimos ver aqui pelo gráfico que existe um ponto de interseção das duas, que é este ponto B. Ele ocorre dentro deste intervalo, entre 0 e 5π, e queremos mostrar que as coordenadas do ponto B são estas. Então, o que é que nós podemos usar aqui como ponto de partida? Onde as duas funções se intersetam, onde elas se cruzam aqui em B, o que é que vai ocorrer? As duas vão estar a dar exatamente o mesmo valor, não é? O y vai ser igual, o valor da função f e o valor da função g. Então vamos começar por aí. Vamos dizer que estamos à procura de um certo ponto, ou à abscissa de um certo ponto, em que f de x vai ser igual a g de x. Isto dentro do intervalo para x pertencente a 0 a 5π. E agora vamos desenvolver. Então, f de x, temos ali a expressão. Vamos substituir aqui. E g de x também, não é? 1 mais 3 cosseno de x sobre 5. Pronto, esta segunda condição vamos deixar para o fim, depois lá já pensamos nela. Agora, vamos cortar aqui o que é possível, vamos simplificando. E ficamos com... De um lado temos seno, do outro lado temos cosseno, temos aqueles 3. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar daqui, por exemplo, este cosseno de x sobre 5 e vamos passá-lo para o outro lado a dividir. Ou, de outra forma, dividindo nos dois lados por cosseno de x sobre 5, vamos ficar com o quê? Com menos 3 seno sobre o cosseno deste ângulo. E do lado direito vamos ficar apenas com o 3. Okay? Dividíamos aqui também por cosseno de x sobre 5, cortava e ficava só o 3. O 3 com o outro 3, vamos dividir, por exemplo, por menos 3 nos dois lados, o que faz com que fique seno sobre cosseno. E do lado direito vai ficar menos 1. Não é? Portanto, dividindo por menos 3 do lado esquerdo, corta este menos 3, dividindo aqui por menos 3, ficaria menos 1 do lado direito. Pronto, então temos as coisas um bocadinho mais arrumadas, mas ainda temos aqui uma mistura de senos e cossenos. Agora, se nos recordarmos da fórmula da tangente, seno sobre cosseno, que é aplicada para qualquer ângulo, podemos escrever isto de uma maneira mais simples. Vamos ter a tangente de x sobre 5 igual a menos 1. E era aqui que nós queríamos chegar, porque agora já temos uma equação trigonométrica um pouco mais simples, não é? Destas já nós conhecemos, já sabemos resolver. Vamos fazê-lo dentro do tal intervalo que aqui está, não é? Então, para isso, vamos ao círculo trigonométrico e vamos pensar quando é que a tangente vai dar menos 1. Portanto, a tangente que está relacionada aqui com esta reta. Vamos lá fazê-lo um bocadinho melhor. Bom, mais ou menos. E vamos procurar o valor menos 1. Ela vai dar negativa. Por exemplo, podemos pensar aqui neste ângulo que, sabendo que o valor tabela que dá 1 é em π sobre 4, a tangente π sobre 4 vale 1, e aqui podíamos, por exemplo, usar o ângulo agora de menos π sobre 4, ou se quiséssemos deste lado, podíamos usar também o 3π sobre 4, não é? Seria π menos π sobre 4. Bom, como é que nós resolvemos as equações com tangentes? Se quiserem pela fórmula, podem usar aquela formulazinha. Quando têm tangente x igual a tangente de alfa, vamos escrever o quê? X é igual a alfa mais kπ, com o k pertencente a z.
Escolhemos então o ângulo, pode ser este menos π sobre 4, mas atenção que temos, dentro da tangente, temos x sobre 5, e portanto vamos escrever, vamos continuar aqui em cima, vamos escrever que o x sobre 5, tudo o que estiver dentro da razão trigonométrica, que neste caso é a tangente, vai ser igual, e agora escolhemos aquele ângulo menos π sobre 4, mais kπ, para obter todas as soluções possíveis com o k pertencente a z. Depois não esquecer que vamos só ficar com as que estiverem de 0 a 5π, aqui. Vamos isolar o x, e a expressão fica menos 5π sobre 4, passando o 5 a multiplicar, mais 5kπ, com o k pertencente a z, etc. E agora precisamos saber quais são as soluções que obtemos. Portanto, vamos dar valores ao k. Vamos começar, por exemplo, por k igual a 0, o que nos vai dar, neste caso, menos 5π sobre 4, e vemos que não pertence àquele intervalo, não é? Portanto, esta não nos interessa. Vamos fazer k igual a 1 e vamos obter menos 5π sobre 4 mais, e substituindo o k por 1 fica 5π. 5π é, pondo o denominador 4, é 20π sobre 4. E com isso ficamos com 15π sobre 4. Será que pertence? Uma forma até de facilitar essa análise é pensar no intervalo de 0 a 5π, mas com denominador 4, porque as soluções estão a aparecer todas com denominador 4, não é? Vamos só representar aqui. Portanto, este intervalo é o que nos interessa, é fechado do lado esquerdo. E podemos pensar no 5π como sendo 20π sobre 4. Assim é mais fácil perceber. Então, 15π sobre 4 pertence ou não ao intervalo? Pertence, não é? Portanto, esta vai nos interessar. Depois, para k igual a 2, já vamos obter o quê? Nós estamos à espera de ter só uma, mas já agora vamos só confirmar. X é igual a menos 5π sobre 4, mais, e agora para k igual a 2 ficaria 10π. 10π com o denominador 4 seria 40π sobre 4. E o que nos vai dar 35π sobre 4, que já está fora daquele intervalo, não é? Portanto, não vale a pena substituir mais para k's positivos. K igual a 3 também já não daria. K igual a menos 1. Se esta já deu menos 5π sobre 4, depois ainda iríamos retirar, ficaria menos 5π, portanto ficaria ainda mais negativo, não dá. Então cá está, a solução que nós queríamos será para x igual a 15π sobre 4, e esta será então a abscissa do ponto de intersecção, a abscissa do ponto de intersecção, que será aquele B, e isso já confirma o que tínhamos ali. Portanto, 15π sobre 4 está confirmado, mas falta confirmar a ordenada. Ora, para a ordenada, o que é que vamos fazer agora? Vamos calcular pode ser, agora tanto faz, pode ser na função f, pode ser na função g, uma vez que as duas dão a mesma coisa. Para 15π sobre 4, que é esta abscissa, as duas funções dão o mesmo. Portanto, eu usei aqui a função f, vamos calcular o f de 15π sobre 4, substituindo, e portanto teríamos 1 menos 3 seno de 15π sobre 4 sobre 5. Eu vou escrever desta forma, vou dividir por 5, e agora era fazer contas. Portanto, isto daria 1 menos 3 seno de, simplificando aqui, vai dar 3π sobre 4. 3π sobre 4. Já agora aproveitamos para treinar um bocadinho aqui estas reduções ao primeiro quadrante. 3π sobre 4 vai estar, aqui teríamos π, que é 4π sobre 4, e portanto teríamos algures aqui, mais ou menos, o 3π sobre 4. Queremos o seno que é o y, vamos relacioná-lo com o ângulo de primeiro quadrante, o ângulo de tabela, que é π sobre 4. E vemos que têm ordenadas iguais, portanto este seno é igual ao seno de π sobre 4. Ficaria 1 menos 3 seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4, que é a tabela, é raiz 2 sobre 2. Pronto. E com mais umas continhas, pondo o mesmo denominador, uma vez que a segunda coordenada do ponto B está nesta forma, de uma só fração, vamos pôr aqui por 2, vamos multiplicar, e ficaríamos com 2 menos 3 raiz de 2, tudo sobre 2. Portanto, conclusão, o B tem coordenadas 15π sobre 4
2 menos 3 raiz de 2 sobre 2. Ok, está feito, está confirmado.